Site Portela Online aqui na Promotoria de Justiça Tenente Portela, aqui na comarca de Tenente Portela. Nós vamos conversar com o promotor de justiça aqui da comarca, então, que é o Dr. Miguel Germano Podanoski. Vamos falar a respeito aí sobre uma denúncia, então, recentemente oferecida pelo Ministério Público. Dr. Miguel, obrigado por nos receber aqui no prédio da promotoria. Recentemente o senhor ofereceu uma denúncia contra um estabelecimento comercial em razão de possíveis aglomerações, né? O que o senhor tem a nos contar, a nos falar a respeito desse caso em específico, promotor? Boa tarde. Boa tarde, Sandro. É precisamente essa informação mesmo. Entre os dias 24 e 25 de outubro de 2020, no ano passado, já em plena pandemia do novo coronavírus, aconteceu um evento de inauguração de uma lanchonete aqui no centro urbano de Tenente Portela. Esse evento, segundo os policiais apuraram, era para receber 200 pessoas, o que em si já configuraria uma aglomeração incompatível com as disposições do decreto estadual que disciplina o sistema de distanciamento controlado. Existiu uma liberação prévia, então, promotor? Para esse tipo de aglomeração, não. Essas 200 pessoas eram os planos dos proprietários que foram denunciados. A polícia militar chegou lá para realizar uma intervenção, né, e até dissipar essas pessoas, e constatou que na verdade tinha muito mais do que 200 pessoas. A estimativa que nos chegou no termo circunstanciado foi de 350 pessoas. Quando inquirida a proprietária, ela falou: não, mas a gente esperava só 200 pessoas. Daí porque essa inicial intenção dos donos de receberem apenas 2 centenas de pessoas. A partir do momento que a gente recebeu a nota, a imprensa da promotoria, a gente também deu direito ao contraponto dos proprietários que alegaram não ter todo esse pessoal dentro do estabelecimento, que boa parte está para o lado de fora. Isso tira a responsabilidade deles? Não tira a responsabilidade, né? Aglomeração é aglomeração, que ela ocorra dentro ou mesmo ao ar livre. Inclusive, ao ar livre é necessário que se mantenha o distanciamento, né, previsto no decreto estadual. E essa alegação por si só não desconstitui a nossa acusação. Mas qual o crime praticado, promotor? O Código Penal estabelece no artigo 268 o crime de infringir determinação do poder público destinada ao controle de determinado patógeno, né? O Código Penal de 41 foi editado ainda quando nem se imaginava que ia acontecer uma pandemia dessa. E quando veio a situação de pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil, os juristas já estabeleceram que o crime aplicável seria aquele, artigo 268 do Código Penal. Essas mudanças constantes nos protocolos do Estado, promotor, isso não atrapalha um pouco as pessoas? Tem sido difícil mesmo para especialistas em direito. Eu até estava citando agora que o Código Penal é de 1941, é um código único para o país inteiro, e mesmo assim surgem dúvidas acerca de sua interpretação. Agora você imagina uma norma regulamentar, um decreto estadual, que tem aplicação limitada no Estado e é balizada por centenas de decretos municipais. Com certeza as dúvidas surgem a cada instante. Aqui no Ministério Público nós temos trabalhado dia após dia para tentar entender essas repercussões do decreto, balizá-las de acordo com a nossa realidade e aplicá-las com bom senso. Recentemente o senhor teve uma audiência com o pessoal das prefeituras, né? O pessoal da prefeitura aqui de Tenente Portela, né? Não sei se o senhor estendeu isso para os demais municípios. Não, por enquanto nós realizamos uma audiência apenas com os representantes de Tenente Portela. Especificamente o que nós discutimos naquela ocasião era a situação dos clubes sociais, porque nos havia chegado denúncia de que cada clube estava trabalhando de um jeito. Eu resolvi reuni-los juntamente com as autoridades públicas, o prefeito, a secretária municipal de saúde e o responsável pela brigada militar, o Adelaide Benchini. E, diante disso, nós chegamos à conclusão de que deveriam ser estabelecidos protocolos adicionais para que esses clubes se observassem e não houvesse diferenciação de tratamento entre eles. O senhor se recorda das determinações? Assim, não o que ficou acordado, né? Foram ajustes, né? Inclusive, o Ministério Público iniciará nessa semana um trabalho de fiscalização sobre estar isso sendo cumprido ou não. Os ajustes envolviam, por exemplo, por parte dos clubes,
controle de temperatura na entrada, limitação de acesso a sócios e familiares, vedação ao uso das piscinas e dos esportes coletivos, por exemplo do futebol, entre outros ajustes. O município, por sua vez, se comprometeu a fiscalizar toda essa gama de obrigações e também, entre outras medidas que nós pontuamos também, foi a proibição da venda de bebidas alcoólicas depois das 11 horas, o que também foi um pouco sugestão da Brigada Militar. Além disso, o município também se comprometeu a verificar a viabilidade de se adquirir um etilômetro para a Brigada Militar aqui do Tenente Portela, porque aqui está à disposição de Tenente Portela, na verdade, é de toda a regional, né? Abrange 3 passos. Fica no 7º BPM, 3 passos. 7º BPM, exatamente. Então, se fosse disponibilizado um etilômetro específico para Tenente Portela, nós teríamos a solução de 2 problemas. Um primeiro de segurança viária, né? Segurança de trânsito, e também a observância o problema de inobservância da determinação que se prevê de venda das bebidas alcoólicas após as 11 horas. Não basta a determinação, né? É necessário que haja meios de fiscalizar. Quem fiscaliza a prefeitura? Se houvesse esse etilômetro, né, considerando que há o crime de infringir determinação do poder público, nós poderíamos atribuir alguma dessas obrigações de fiscalização à própria Brigada Militar. E promotor, eles não podem ter prática de esporte? Esportes piscina? Coletivos e piscinas. Daí nós pensamos em conjunto, né, a questão dos quiosques, né, que envolvem normalmente reuniões de grupos familiares de pessoas que moram junto, né, e outras obrigações, como o controle de temperatura, que eu havia citado, o registro de pessoas que vão até esses clubes. Por quê? Se houver o registro dessas pessoas que vão aos clubes, havendo um contaminado, nós conseguimos rastrear as pessoas que estiverem em contato com ele nos clubes. Isso é uma medida muito útil, inclusive para a Secretaria Municipal de Saúde. Em relação ao assunto principal que nos trouxe até aqui a promotoria, que é essa denúncia que o senhor realizou, quais são os trâmites a partir de agora, promotor? Como o artigo 268 do Código Penal, apesar da gravidade da situação, é uma infração penal de menor potencial ofensivo, ela é da competência do Juizado Especial Criminal. A próxima etapa agora vai ser uma audiência em que um dos acusados, que faz jus ao benefício da chamada suspensão condicional do processo, ele será defrontado com uma proposta do Ministério Público de suspender o processo mediante aceitação de algumas condições, inclusive de indenização do dano moral coletivo. Se esse denunciado aceitar a proposta, o processo fica suspenso em relação a ele e prosseguirá apenas em relação ao outro denunciado que não faz jus ao benefício. Se ele recusar a proposta, o processo segue em relação aos dois. Que proposta seria essa, promotor? A proposta seria o pagamento imediato de um dano moral coletivo de R$10 mil e não de 20, conforme foi requerido a título de condenação final. Uma prestação pecuniária em favor do Fundo de Penas Alternativas aqui de Tenente Portela também de R$10 mil. Comparecimento mensal em juízo para justificar as atividades e proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 30 dias, creio eu, sem comunicar o juízo. Bem, promotor, eu gostaria de agradecer e deixar aí à sua disposição para suas considerações. Bom, eu dei uma entrevista para ti foi em agosto de 2020, no ano passado, né, em que eu falei que a pandemia estava ali e que nós deveríamos observar as regras, porque do contrário haveria consequências jurídicas graves. Creio que com o passar do tempo chegou a hora de nós aplicarmos essas consequências jurídicas. Evidentemente, a situação de que nós tratamos aqui, especificamente da inauguração, com uma aglomeração de 350 pessoas, é o limite do razoável. O Ministério Público tem procurado pautar a aplicação das leis sanitárias de acordo com um critério de bom senso, de razoabilidade. Ninguém pode ser obrigado ao impossível, e o Ministério Público não pode insistir que pessoas também sejam obrigadas ao impossível. Nós sabemos que há descumprimentos reiterados do decreto estadual, mas cada dia é um dia. Nós temos que pautar nossa atuação não com foco de reprimir, de punir. Evidentemente, quando é necessário, a gente reprime, a gente pune. Mas nosso foco principal deve ser de conscientização. Nós vemos que muitas pessoas estão abandonando certos protocolos, a exemplo do uso da máscara,
a exemplo do uso do álcool em gel. Ainda não é o momento para isso. A vacinação começou no Brasil. Tenente Portela será agraciada com a possibilidade de imunizar a principal fatia de sua população, uma das principais fatias de sua população, que é a comunidade indígena. Estima-se que a terra indígena do Guarita tenha 90% da população imunizada já com essas doses da Coronavac, mas mesmo assim a maioria da população ficará sem a vacina. E por causa dessa inexistência de vacina para todos, ainda impende que nós sigamos os protocolos e continuemos observando as regras sanitárias. Obrigado, pronto.